Olá, olá, bom dia, tudo bem? Paz do Senhor, Deus abençoe a todos para mais essa leitura da Palavra Viva e Eficaz do Senhor, nesse dia 12 de novembro. Deus abençoe a cada um que se coloque na sua presença, para que a Palavra Viva e Eficaz do Senhor possa fluir em seu coração e para que você tenha o discernimento e o entendimento da Palavra, através da revelação pelo Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Abençoado seja este dia, em nome de Jesus. A bênção do Senhor para você que está de aniversário nesse dia. Dia especial, né? Todo dia é dia de alguém fazer aniversário. Então, todo dia alguém é um dia especial para alguém. E Deus sempre tem uma bênção separada para cada um de nós. Amém, irmãos? Palavra de hoje, dia 12 de novembro de 2022. Livro de Ezequiel, capítulo 24, versículo 1. Ao capítulo 26, versículo 21. E veio a mim a palavra do Senhor, no 9º ano, no 10º mês, aos 10 do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se pôs contra Jerusalém neste mesmo dia. E fala por parábolas à casa rebelde, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Põe a panela no lume, põe-na e deita-lhe também água dentro. Ajunta nela pedaços, todos os bons pedaços, as coxas e as espadas, enche-as de ossos escolhidos. Escolhe o melhor do rebanho, e queima também os ossos debaixo dela. Faze-a ferver bem, e cozam-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Ai da cidade sanguinária, da panela que escuma por dentro e cuja espuma não sai dela. Tira dela pedaços por pedaço. Não caia sorte sobre ela, porque o seu sangue está no meio dela, sobre uma penha descalvada ao poço. Não o derramou sobre a terra para o cobrir com o pó. Para fazer subir a indignação, para tomar vingança, eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Ai da cidade sanguinária, também eu farei uma grande fogueira. Amontoa muita lenha, acende o fogo, ferve bem a carne, e tempera o caldo, e ardam os ossos. Então a porás vazia sobre as suas brasas, para que ela aqueça e se queime no seu cobre, e se funda a sua imundícia no meio dela, e se consuma a sua escuma. Ela com mentira se cansou, e não saiu dela a sua muita escuma. Ao fogo irá a sua escuma. Na imundícia está a infâmia, porquanto te purifiquei, e não permaneceste pura. Nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor, o disse: Viva isso, e eu farei, não me tornarei atrás, e não pouparei, nem me arrependerei. Conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos te julgarão, diz o Senhor Deus. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças luto por mortos. Ata o teu turbante e põe nos pés o teu sapato. E não cubras os teus lábios, e não comas o pão dos homens. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como me foi mandado. E o povo me disse: Porventura não nos farás saber o que significam para nós essas coisas que estás fazendo? E eu lhes disse: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Diz a casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa força, o desejo dos vossos olhos, e o anelo das vossas almas, e vossos filhos e vossas filhas, que deixastes, cairão à espada. E fareis como eu fiz: não vos cobrirei os lábios, e não comereis o pão dos homens. E tereis na cabeça os vossos turbantes, e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-ei as vossas maldades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto ele fez. Conforme tudo quanto ele fez fareis. Quando isso suceder, sabereis que eu sou o Senhor Deus. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que no dia que eu lhes tirar sua força,
e a alegria da sua glória, o desejo dos seus olhos e o anelo de suas almas, com seus filhos e suas filhas, nesse dia virá teu castigo, aquele que escapar, para te dar notícia pessoalmente? Naquele dia abrir-se-á a tua boca, para com aquele que escapar, e falarás, e não mais ficarás mudo. Assim virás a ser para ele um sinal, e saberão que eu sou o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra os filhos de Amon, e profetiza contra eles, e diz aos filhos de Amon: Ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: Porquanto tu disseste, contra os meus santuários, quando foi profanado, e contra a terra de Israel, quando foi assolada, e contra a casa de Judá, quando foi ao cativeiro, portanto, eis que te entregarei em possessão aos do Oriente, e em ti estabelecerão os seus acampamentos, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos, e eles beberão o teu leite. E farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e saberei que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: Porquanto bateste com as mãos, e pateaste com os pés, e com todo o desprezo do teu coração te alegraste contra a terra de Israel. Portanto, eis que eu tenho estendido a minha mão sobre ti, e te darei por despojo aos gentios, e te arrancarei dentre os povos, e te destruirei dentre as terras, e acabarei de todo contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Porquanto dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todos os gentios. Portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe, desde as cidades, desde as suas cidades da fronteira, a glória da terra, Bet-Jesimote, e Balmeon e Kiriataim. E aos oriente, contra os filhos de Amon, o entregarei em possessão, para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. Também executarei juízo sobre Moabe, e saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Porquanto Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá, e se fez culpadíssimo quando se vingou deles. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Também estenderei a minha mão sobre Edom, e arrancarei dela homens e animais, e a tomarei em deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada, e exercerei a minha vingança sobre Edom, pela mão do meu povo de Israel, e farão em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: Porquanto os filisteus se houveram vingativamente, e executaram vingança com desprezo de coração, para destruir com perpétua inimizade, portanto assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estendo a minha mão sobre os filisteus, e arrancarei os quereteus, e destruirei o restante da costa do mar. E executarei sobre eles grandes vinganças, com furiosos castigos, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. E sucedeu no 10º ano, ao 1º do mês, que veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, visto que Tiro disse contra Jerusalém: está quebrada a porta dos povos, virou-se para mim, eu me encherei. Agora que ela está assolada, portanto assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contigo, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como o mar faz subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão as suas torres. Eu lhes varrerei o seu pó, e dela farei uma penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro das redes, porque eu o falei, diz o Senhor Deus, e servirá de despojo para as nações. E suas filhas que estão no campo serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu, desde o norte, trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei da Babilônia, o rei dos reis, com cavalos e com carros e com cavaleiros e companhias e muito povo. As suas filhas, que estão no campo, ele as matará à espada, e levantará um baluarte contra ti, e fundirá uma trincheira contra ti, e levantará paveses contra ti, e disporá os seus arietes contra os teus muros, e derrubará as tuas torres com os seus machados.
Por causa da multidão dos seus cavalos te cobrirá o seu pó. Os seus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros e das rodas e dos carros quando ele entrar pelas tuas portas, como os homens entram numa cidade que se fez brecha. Com os cascos dos seus cavalos pisará todas as tuas ruas. Ao teu povo matará a espada, e as suas fortes colunas cairão por terra. E roubarão as tuas riquezas, e saquearão as tuas mercadorias, e derrubarão os teus muros, e arrasarão as tuas casas agradáveis, e lançarão no meio das águas as tuas pedras, e as tuas madeiras, e o teu pó. E farei cessar o ruído das suas cantigas, e o som das tuas harpas não se ouvirá mais. E farei de ti uma penha descalvada, virás a ser uma enxugadora das redes. Nunca mais será edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus a Tiro: porventura não tremerão as ilhas com o estrondo da tua queda, quando gemerem os feridos, quando se fizer uma espantosa matança no meio de ti? E todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos e tirarão de ti os seus mantos, e despirão as suas vestes bordadas, se vestirão de tremores, sobre a terra se assentarão e estremecerão a cada momento, e por tua causa pasmarão. E levantarão uma lamentação sobre ti e te dirão: como procedeste? Como pereceste, ó bem povoada e afinada cidade, que foste forte no mar, ela e os seus moradores, que atemorizaram a todos os seus habitantes. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. Sim, as ilhas que estão no mar, turbar-se-ão com a tua saída. Porque assim diz o Senhor Deus: quando eu te fizer uma cidade assolada, como as cidades que não se habitam, quando eu fizer subir sobre ti o abismo, e as muitas águas te cobrirem, então eu te farei descer como o que descem a cova ao povo antigo, e te farei habitar nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que não seja habitada. Estabelecerei a glória na terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e não mais existirás. E quando te buscarem, então nunca mais serás achada para sempre, diz o Senhor Deus. Amém. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 ao 16. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes de sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos. Da qual o artífice é construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém? Salmo 110, versículo 1 ao 7. Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre os gentios, tudo encherá de corpos mortos, ferirá as cabeças em muitos países. Beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça. Provérbios, versículo 27, Provérbios 27, versículo 14. O que pela manhã de madrugada abençoa o seu amigo em alta voz, lhe será imputado por maldição. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor esteja com todos nós e que todos tenhamos um ótimo dia hoje diante da palavra do Senhor, para que essa palavra possa estar fluindo em nossos corações através da revelação do Espírito Santo do Senhor e aguardando para amanhã a nova leitura. Amém, irmãos? Deus abençoe.